Muito bem, retornando aqui para o Pegasus PDV, vamos analisar essa funcionalidade aqui, ó, que está no quadro Trello Público, que é a respeito da tela de configuração do sistema, tá? Dentre as coisas que ela vai permitir está a questão do estoque negativo, né, a venda com estoque negativo ou não, e o tamanho da página do relatório junto com a margem, tá? Então aqui, ó, eu estou com a aplicação rodando, vou fazer uma venda. Vou fechar essa venda. Pronto. Daí apareceu o recibo aqui para mim. Parece que ele está no formato 80 colunas, né? Vamos ver se é isso mesmo. Quando eu saio aqui agora, ó, eu tenho nas opções essa opção aqui de configurações, tá? É isso mesmo. O formato que está lá é o formato bobina 80. Se eu alterar aqui para o formato bobina 57 e sair, ao tentar realizar uma venda agora, ele faz na bobina 57, tá? E se eu voltar nas configurações e alterar para formulário A4, ele vai imprimir no formulário A4, tá certo? Sendo que existem as opções de eu configurar as margens, tá bom? Então aqui no bobina 57, por exemplo, né, na impressora do colega que eu peguei aqui para testar, ela só imprime legal se eu deixar assim, ó, a largura da página 49 e a margem 2, aí sai 100%. Mas se eu deixar o padrão, aí ele corta o relatório, tá? Então, para a bobina 57 e para a bobina 80, vão existir essas opções aí, tá? Para o nosso amigo aí colocar o valor que ele desejar. Além disso, né, eu tenho essa questão do estoque negativo. Por padrão, a aplicação ela permite a venda com estoque negativo, tá? Se eu desmarcar essa opção e tentar vender um item com estoque negativo, né, todos eles estão com estoque negativo, então ele vai informar que não é permitido vender um item com estoque negativo, tá certo? Então, para que isso aconteça, tem uma venda em andamento, deixa eu cancelá-la, pronto, agora o caixa está aberto. Então, para que ele não emita aquela mensagem, basta eu marcar aqui, permitir venda com estoque negativo, tá bom? Bom, essa aqui é a aba geral. Daí eu tenho outras 3 abas aqui, que vão ter as configurações da NFCE, do SAT e do MFE, tá bom? Como eu ainda estou desenvolvendo essas funcionalidades, eu vou deixar aqui apenas uma mensagem para o colega, o usuário, né, no caso, ele se cadastrar para receber informações sobre o módulo, tá? Daí, basta que você crie uma rotina na retaguarda para armazenar os dados do usuário que vai subir para a retaguarda, tá? Por enquanto eu estou fazendo isso daqui numa rotina no servidor mesmo da T2TI, né? Não faz parte nem da retaguarda da Software House, nem da retaguarda do ERP, tá? Mas o ideal é que faça parte da retaguarda da Software House, né, que ainda não está pronta. Mas como eu já vou lançar o sistema em produção, sem nem mesmo ter a retaguarda do ERP ou a retaguarda da Software House também, né? Então eu estou implementando algumas coisinhas direto lá no servidor da T2TI que já existe, tá certo? O servidor onde está o site da T2TI. Mas é muito simples, é apenas uma funcionalidade de persistir algo no servidor. Você manda o usuário e persistir ele no banco de dados, só isso mesmo, tá? Você já viu como é que a gente faz isso bem no começo lá da aplicação, né? No servidor que você está estudando. Nós implementamos em todos os servidores, daí você pode implementar no servidor que você está estudando, tá? E aí eu vou criando uma base de dados aqui de usuários que estão interessados nesses módulos. Legal isso, né? Pois muito bem, então vamos ver como foi que eu implementei isso daqui, tá? Vou vir para cá. Aqui na aplicação eu criei uma pasta configurações, daí eu tenho uma configuração page, que é a página principal, tá? Essa configuração page é a página da aba aqui, é o que controla essas abas aqui, tá? Então, essa configuração page, ela é um stateful widget, ela vai conter aqui um page controller, e no build aqui eu vou colocar as abas que eu desejo, ó.
Eu tenho os 4 containers, tá certo? E mais aqui embaixo eu tenho os itens do Bottom Navigation Bar, né? Então tem o geral, NFC, SAT e MFE. Dentro de cada um desses Bottom Navigation Bars, Bottom Navigation Item, né? Dentro de cada item do Bottom Navigation Bar, eu tenho os containers aqui, tá? Então no primeiro eu chamo configuração aba geral e nos outros 3 eu chamo configuração aba cadastro, tá? Então esse cara aqui é uma página, esses outros aqui, ó, é uma página só, tá certo? Que é essa configuração aba cadastro. Daí como é que ele altera ali o cabeçalho? Ó? Quando eu vou navegando, ele altera o cabeçalho, né? Ele altera de acordo com esse item que eu estou mandando aqui, ó, módulo, tá? Vai ser NFC, SAT ou MFE e ele também altera o título, né? Informações sobre NFC, sobre o SAT e sobre o MFE. Você pode ver que vai alterando o título ali em cima. Tá bom? Muito bem. Vamos ver primeiro como é que foi feita essa página aqui de configurações da aba geral, que é essa daqui, ó, configuração aba geral, tá? Bom, nessa página aqui, eu começo fazendo o seguinte, ó. Eu começo pegando os dados da tabela configuração PDV que estão na seção. Você sabe que na seção, assim que eu inicio a seção, eu pego os dados da configuração cujo ID é igual a 1, tá? Porque sempre nós vamos ter um registro de configuração, tá bom? Então, bem aqui, ó, configuração, pegue o objeto cujo ID é igual a 1. Nós não tínhamos nada cadastrado ainda em configuração no esquema de número 1 do banco de dados, tá? Então, no esquema de número 2 do banco de dados, que nessa migração para o esquema 2 aqui, ó, eu adicionei essa inserção aqui, tá bom? Insert int o PDV configuração, daí ele vai colocar aqui, ó, o ID1, o módulo ele vai colocar o G, que é o módulo gratuito, a princípio o cara começa usando o módulo gratuito. O formato da página ele coloca A4, a largura da página ele coloca nulo, a margem da página ele coloca nulo e se permite estoque negativo ele coloca sim. Então, a princípio, esses são os valores padrões que eu coloco na tabela de configuração, tá? Então, eu pego os dados da tabela de configuração e alimento essas variáveis aqui, ó. Que variáveis são essas? Primeira variável permite estoque negativo, tá? Se for igual assim, true, se não, falso. Formato da página que está lá. Largura da página, a largura da página que está lá, se for nulo, que a princípio ele é nulo, né? Eu coloco 57 como padrão, tá? A margem da página é 5 e a largura da página do slider é 100. O que é essa largura da página do slider? É o máximo que o slider pode vir aqui, ó, tá? Quando a largura da página for 57, o máximo que ele pode vir é 57, né? Quando a largura da página for 80, o máximo que ele pode ir é para 80, tá? Quem controla esse máximo aqui é esse largura página slider, tá bom? Pronto, então eu carrego isso, ó, da tabela configuração. Daí quando chega no build aqui, eu dou uma olhada o que é que tem em formato página, tá? Se o formato página for A4, o que é que eu faço? Eu converto o formato página para outra coisa, ó. Eu converto o formato página para o valor que está em recibo formulário A4 lá em constantes. O que é que tem lá? Recibo formulário A4. Tem formulário A4. Por que isso? Porque eu uso aquela variável para escrever aqui, ó, bobina 80, daí quando o cara seleciona aqui, ó, formulário A4, ele escreve aqui formulário A4, bobina 80 ele escreve ali, tá? Então eu uso essa mesma variável para escrever na tela, né, para informar o usuário o que é que ele está selecionando, tá bom? No banco de dados, eu armazeno só essa informação, A4, 57, 80. Mas na tela eu exibo essa informação, formulário A4, bobina 57, bobina 80, que é para o cara não ficar perdido, né? Formato da página 57, o cara vai olhar, 57, que formato é esse? Ah, bobina 57, entendi. Beleza, voltando aqui então, na aba geral, tá? Se no banco de dados tiver A4, né? Porque se o formato da página tiver A4 aqui, ó, é porque ele está passando aqui pela primeira vez, ele pegou essa informação do banco de dados, tá? O que ele faz então? Em formato da página ele coloca formulário A4, daí a largura máxima do slider eu coloco 100 e a largura da página eu coloco 100. Essa largura aqui,
quando eu seleciono a 4, para mim não interfere muita coisa. Porque quando eu seleciono a 4 aqui, ó, ele esconde os sliders, tá? Mas para que não exista nenhum tipo de erro, de problema, para que os sliders fiquem lá com valores negativos, com valor zerado, ou com um valor que é maior do que o valor máximo, né? Já que eu estou mudando de 57 para 80 e tal, quando eu selecionar a 4 eu coloco 100 nos dois, tá? Apenas para evitar problemas. Daí se o valor for 57, eu altero o formato da página para bobina 57, coloco a largura máxima do slider para 57 e verifico qual é a largura da página. Se a largura da página for maior que 57, eu coloco ela para 57. Se não, eu coloco a largura da página. Por que isso aqui? Vamos lá. Se eu tiver aqui em bobina 80, a largura do slider está 80 e a largura da página também está 80, tá? Agora eu vou mudar para 57. Neste momento a largura da página é 80. Mudei para 57, ele vai colocar a largura do slider, o máximo dele, em 57. E a largura da página, se eu não tivesse alterado, se eu tivesse deixado 80, ia dar um erro, né? Por isso que eu verifico, ó, passou aqui, cara, se a largura da página for maior que 57, sendo que é para ser 57 o formato do slider, então coloque o máximo para ela, que é 57, tá bom? 80, mudo para recibo bobina 80, a largura do slider fica 80, o máximo dele, e a largura da página eu faço o mesmo teste aqui, pois eu posso estar vindo lá da A4, por exemplo, tá? Beleza. Ele só vai entrar aqui, diga-se de passagem, se nós estivermos abrindo a página pela primeira vez. Como assim? Porque esse valor A4 aqui, ó, ele só vai aparecer em formato página se eu tiver carregado daqui, ó, da configuração PDV, tá? Logo depois que eu passo desse primeiro passo, ele já coloca em formato página uma descrição mais completa, que é a que vem lá de constantes, tá bom? Beleza, mas é preciso fazer esse primeiro passo aí, tá? Ok, daí, ó, eu coloco o scaffold principal da página dentro de um Will Pop Scope. Por que eu faço isso? Porque eu quero controlar o fechamento da página, tá certo? Você lembra da nossa página de cadastro? Tem uma página de cadastro. Registro, né? Registro PJ. Na página de registro, essa página ela aparece quando o usuário ele efetiva 100 vendas, tá? E aparece uma página de registro. Ó, me informa o teu e-mail para tu continuar usando a aplicação, tá? Na página de registro, eu retorno um Will Pop Scope, sendo que no Will Pop-up eu passo um false para ele. Olha só, o que significa isso? O cara não pode sair dessa página de jeito nenhum, tá? Ele não consegue fechar a página, ele só vai conseguir sair da página quando eu disser, né? Que é quando ele se registrar, evidentemente. Então aqui na minha página de aba geral, né? Eu também coloco um Will Pop-up Scope. Só que no onWillPop eu chamo uma função aqui, ó, willPop callback. Essa função está lá embaixo. O que é que ela faz? Ela vai verificar qual é o formato da página. Se o formato da página for recibo formulário A4, ela passa a A4 agora para o formato da página, que eu quero fazer o inverso, porque eu vou gravar no banco de dados agora, tá? Se for bobina 57, ele passa 57 para o formato. Se for bobina 80, ele passa 80 para o formato. Daí o que é que ele faz aqui, ó? Ele pega a configuração PDV, passa o formato da página, passa a largura, passa a margem, passa o permite estoque negativo e grava. E retorna um true, tá? Então, nós não temos um botão salvar aqui. Mas quando eu sair dessa página, sempre que eu sair dela, ele vai salvar as informações. Tá? Legal, né? Uma coisa diferente que nós não tínhamos feito ainda. Retornando lá para cima, eu vou ter aqui agora um padding. Dentro desse padding eu tenho o texto recibo, tá aqui, ó, tá? Daí abaixo dele eu tenho um formulário. Cadê meu formulário aqui, hein? Deixa eu ver. Global Key. Não é aqui que eu vou ter um formulário, não. De fato eu não preciso de um formulário aqui, tá? Eu vou ter apenas aqui um expansion tile, tá? É um tile diferente, tá? Você observa que eu estou utilizando um tile aqui, ó, tá bom? Esse tile, ele vai ter leading,
ele vai ter title, ele tem até subtitle, se nós quisermos utilizar, tá certo? Só que a diferença dele, né, é que esse expansion tile, ele pode se abrir, ó. Legal, né? E aí dentro dele eu coloco as opções que eu desejo. Para eu colocar as opções dentro dele, eu utilizo um list tile, tá? Então o meu expansion tile, no título eu coloco o formato da página, aí eu pego lá o formato da página para concatenar aqui, tá bom? E eu coloco as opções que eu quero aqui embaixo, né, no children, que são list tile. Tá? No primeiro list tile eu coloco o texto do recibo formulário A4, no segundo list tile o texto do recibo bobina 57 e no terceiro list tile o texto do recibo bobina 80. Cada vez que eu seleciono um deles, eu seto as minhas variáveis, né? Então, se eu selecionei o formulário A4, eu jogo esse valor, né, o valor que está lá em constantes, em formato página, e a largura do slider é 100. Se eu selecionar a bobina 57, eu coloco 57, coloco bobina 57 no formato da página, 57 é a largura do slider, o máximo dele, e faço aquele testezinho aqui para colocar o valor em largura página, tá? Se o valor for menor que 57, ele pega o valor que é para ser. Se for maior que 57, eu coloco 57, tá? A mesma coisa com o 80. Selecionei 80, ele coloca recibo bobina 80 no formato página, a largura do slider máximo 80, e ele faz o testezinho aqui para saber se o valor atual é maior que 80, se for ele coloca 80, se não, ele coloca o valor atual, tá? Então, por exemplo, eu estou em 57, né? Meu valor aqui é 41, 43. Vou passar para 80 agora. Passei para 80, ele continuou 43, tá? Vou passar para 57 de novo, continuou 43, ok? Agora, se eu vier em 80, colocar para 80 e mudar para 57, aí ele mudou para 57, né? Porque 80 maior que 57, ele iria ultrapassar o valor máximo da largura da página aqui, neste caso, tá? Beleza. Mais lá para baixo, o que é que eu vou ter? Deixa eu ver aqui, isso aqui está dentro de um visibility. Pronto, esse visibility aqui, ele está escondendo exatamente os meus sliders aqui, ó, tá? Por quê? Ele só vai mostrar os sliders se o formato da página for diferente de A4, tá bom? Se o formato da página é A4, eu não preciso dos sliders, eu não preciso dizer qual é a largura da página, a altura, eu já deixo com o componente. Se for bobina, aí eu preciso mostrar, que é para o cara configurar isso aqui se for preciso. Tá? Se ele imprimiu lá o relatório, cortou, aí ele vem aqui e começa a testar, até dar certo com a impressora dele lá, tá bom? Beleza, então aqui ó, estão os meus sliders, tá? O primeiro slider aqui para a largura da página e um segundo slider aqui para as margens da página, tá certo? Beleza. Lá embaixo eu tenho em outros, aqui ó, outros, eu tenho a questão do estoque negativo. Eu estou utilizando um Cupertino Switch, tá? Você pode usar só um switch aqui, ele vai ficar com uma carinha diferente, tá certo? Eu achei isso mais legal, então deixei aí, tá? Acho que não vai, certamente não vai atrapalhar a experiência do usuário se colocar esse switch desse jeito aí, tá bom? Então fica esse Cupertino Switch. Se o cara selecionar, né, ele ou passa para ativo ou passa para inativo, tá certo? E ele recarrega a tela novamente. Pronto, essa é a minha tela de configuração. A princípio nós temos isso aqui. Com o passar do tempo, nas novas versões, nós vamos colocar outras coisas aqui, né? Permitir abrir um movimento manual, sei lá, fechar um movimento automaticamente, enfim, outras configurações que possam surgir, a gente vai colocando nessa aba aqui de configurações gerais, tá? Pronto, agora vem a cadastro, que é essa daqui, ó, são essas três abinhas aqui, né? Essas três abas estão chamando essa mesma página aqui, ó. Tá? Essa página de cadastro, o que é que ela tem? Não tem nada especial não, tá? No comecinho aqui no build, eu apenas verifico qual foi o módulo mandado, né, pela página aqui de configuração. Se for em NFC, ele coloca esse texto informativo. Se for SAT, o texto informativo é esse. Se for MFE, o texto informativo é esse. Por isso que ele consegue mudar lá em cima, tá? Daí aqui embaixo,
eu vou ter aqui um content box, aqui em cima, ó, content box, onde ele tem o cabeçalho e o conteúdo da tela. No cabeçalho da tela eu coloco o título, que foi passado pela configuração page, e coloco o texto informativo. Daí aqui eu tenho um visibility novamente, ó. Esse visibility ele está escondendo um texto de agradecimento. Esse texto de agradecimento só vai aparecer caso o usuário se cadastre, tá? Então, por exemplo, vou colocar aqui pedro@gmail.com. Cliquei em confirmar, ele foi lá no servidor e cadastrou esse cara. Aí apareceu aqui o texto de agradecimento. Obrigado, seu cadastro foi realizado com sucesso. Entraremos em contato quando tivermos novidades. Já tenho mais uma pessoa para minha lista para entrar em contato quando eu tiver terminado esse módulo NFCE, tá? Você pode manter isso daqui na sua aplicação se você desejar, ou pode remover, tá bom? Como nós vamos implementar tudo para o treinamento, né, então nós estamos deixando aqui, tá? Pode ser que depois, né, que nós tivermos implementado, aqui para quem se cadastrou em MFE, nós digamos assim, infelizmente nós não vamos continuar com o sistema MFE, sei lá, mas pelo menos eu tenho o cadastro do cara aqui. Se você não tem planos de colocar o seu sistema no Ceará, por exemplo, que a MFE é apenas para o Ceará, você pode remover essa aba. Se você não tem planos de trabalhar com o SAT, que é em São Paulo, você pode remover essa aba aqui e ficar apenas com a NFCE, que está basicamente no restante do país e que deveria ser apenas essa aplicação no país inteiro, né? Essas duas aqui, ó, poderiam ser descartadas sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo, né? Deveria ser apenas essa daqui, mas não nos cabe falar por que existem essas outras, né? Enfim, retornando aqui, temos então mais aqui para baixo o conteúdo da tela. No conteúdo da tela eu vou ter aqui um container. Aí aqui para baixo eu vou ter um text form field. Acho que é aqui que eu vou ter um formulário, hein? Cadê ele? Cadê o meu formulário? Peraí, deixa eu achar esse cara aqui. Ctrl+E para o e-mail, Ctrl+E para o WhatsApp. Tá aqui o form key. Deixa eu procurar por essa form key aqui. Pronto. Ah, ele tá lá no content box. Tá? Como tá separadinho aqui, né? O formulário ele tá no content box. O filho dele é um column. E aí os filhos desse column é o cabeçalho da tela e o conteúdo da tela. Esse formulário poderia estar aqui no conteúdo da tela, para ele não estar tão alto aí na árvore de widgets, né? É uma coisa interessante para se trabalhar isso daí, tá? Ele poderia estar aqui, ó. Tá bom? Beleza. Então aqui eu tenho o text form field com o e-mail do cara e tenho um outro text form field com o WhatsApp do indivíduo, tá bom? Beleza. Aí eu tenho o botão de rodapé, que é o botão confirmar. E ao clicar no botão confirmar, o que é que ele faz? Ele manda esse novo usuário aqui, ó, para o servidor, para esse gravar dados e informação que está dentro do service usuário. Como eu já mencionei, é só você implementar algo lá no servidor que grave um usuário na base de dados, tá? Quando a gente fizer aí a retaguarda da software house, nós vamos implementar sim esse método na retaguarda da software house, tá bom? Depois que ele se cadastra, se retornar um usuário, se deu tudo certo no cadastro, então o texto de agradecimento, ó, que é aquele texto que está escondido lá em cima, vai aparecer. Obrigado, seu cadastro foi realizado com sucesso. Entraremos em contato quando tivermos novidades, tá? Então, com isso feito, né, nós podemos considerar essa nova funcionalidade aqui completa, tá certo? Uma parte de configuração para essa nova versão que vai sair agora, esse novo release, né, já está ok, tá bom?